tempo em que declarar-se cristão significava receber uma condenação à morte, executada diante do público nas arenas romanas. Os primeiros seguidores dessa fé eram caçados como ameaças ao Estado, usados como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais e difamados entre o povo como supostos assassinos de crianças e praticantes de rituais monstruosos. Ainda assim, cerca de 300 anos depois, contrariando qualquer lógica bélica ou cálculo estatístico, eles não apenas sobreviveram, como acabaram assumindo o domínio do próprio império que havia decretado sua aniquilação. Neste relato, revelarei as 10 estratégias que transformaram um pequeno grupo de pescadores humildes nos senhores de Roma, desde símbolos discretos riscados no solo até uma complexa rede subterrânea que se estendia por mais de 600 quilômetros. Ao final, ficará claro que a fé que chegou até os nossos dias foi forjada em sangue, dor e uma coragem que ultrapassa os limites da razão humana. Para compreender o início dessa perseguição, precisamos voltar a uma noite abafada de julho do ano 64 d.C., no coração da grandiosa Roma. O ar estava pesado, saturado pelo cheiro de madeira antiga e pela massa de pessoas comprimidas em vielas estreitas. Naquele momento, o cristianismo existia apenas como uma sombra, uma ramificação obscura do judaísmo encarada com estranheza, mas ainda considerada inofensiva. Isso mudaria de forma abrupta. O incêndio começou nas proximidades do Circo Máximo e, alimentado pelo clima seco do verão e por ventos intensos, saiu rapidamente do controle. Durante 6 dias, a cidade foi consumida pelas chamas. O calor derreteu o bronze das estátuas e reduziu edifícios inteiros a escombros. Ao final, grande parte dos bairros estava em ruínas. A população vagava pelas ruas, faminta, sem teto e tomada pela revolta. Como se não bastasse, espalhou-se o rumor de que o imperador Nero teria ordenado o incêndio para abrir espaço à construção de um palácio monumental. Nero, que segundo registros históricos sequer se encontrava em Roma quando o fogo começou, percebeu o perigo. Se não encontrasse rapidamente um responsável, a fúria popular se voltaria contra ele. Era necessário um bode expiatório, e ele escolheu o alvo perfeito. Os cristãos, já olhados com suspeita por se recusarem a cultuar os deuses romanos, foram oficialmente apontados como inimigos da humanidade. Nero os acusou publicamente e transformou aquela pequena minoria religiosa em terroristas aos olhos do Estado. Com isso, conseguiu algo crucial: colocou um alvo fatal sobre cada fiel. A ordem era clara: erradicação total. Para não desaparecerem da história, os cristãos precisaram se tornar invisíveis. Isso impôs um desafio logístico colossal. Roma possuía a máquina militar mais poderosa do mundo, mas seria derrotada não por espadas, e sim por símbolos. O segredo dessa sobrevivência não estava em armas, mas em comunicação secreta. Como coordenar uma resistência quando espiões imperiais estavam por toda parte e a recompensa por uma denúncia equivalia ao salário anual de um soldado? Roma não tinha tecnologia de vigilância moderna, mas dispunha de algo igualmente devastador: os delatores. O sistema incentivava vizinhos e informantes a enriquecer denunciando outros cidadãos, cujos bens eram confiscados. A ganância transformou cada romano em um potencial vigia. Bastava um descuido, uma oração sussurrada e a guarda pretoriana invadia a casa. Nesse clima de paranoia absoluta, as sinagogas passaram a barrar os cristãos como forma de autopreservação. Sem templos e sob constante vigilância, eles ainda precisavam se reunir. Mas como reconhecer um irmão de fé sem cair em uma armadilha? Fontes antigas indicam que a solução foi uma engenhosa forma de criptografia rudimentar. Ao encontrar um desconhecido no mercado, um cristão desenhava discretamente um arco no chão com o pé. Para um pagão ou um soldado, aquilo não passava de um gesto aleatório, mas se o outro também fosse cristão, completaria o desenho com um arco espelhado, formando a figura de um peixe. Esse símbolo funcionava como uma senha silenciosa.
Em grego, a palavra peixe formava um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A genialidade estava na simplicidade. O símbolo podia ser apagado em segundos com um simples arrastar de pé, criando uma rede de comunicação impossível de ser rastreada pelo Império. Roma sabia destruir exércitos visíveis, mas aquele adversário era difuso, quase etéreo. Quando um líder era capturado, outras comunidades continuavam operando. Ainda assim, mesmo com códigos secretos, era necessário um espaço físico seguro para encontros maiores, longe do risco de execuções em massa. Então encontraram abrigo em uma brecha da própria lei romana. O lugar mais seguro para um cristão passou a ser um cemitério, protegido por normas legais que o Estado hesitava em violar. Uma lei que nem mesmo o imperador se arriscava a transgredir. As catacumbas eram espaços destinados ao sepultamento e, segundo o direito romano, constituíam solo sagrado, inviolável. Nem a temida guarda pretoriana costumava adentrar um cemitério, seja por respeito às normas jurídicas, seja pelo medo de profanações e maldições ligadas aos mortos. Amparados por essa proteção legal e cultural, coveiros cristãos, conhecidos como fossores, deram início a uma obra silenciosa e engenhosa. O solo de tufo vulcânico de Roma, macio e fácil de escavar, favorecia o trabalho. Com ferramentas rudimentares, eles abriram um intrincado labirinto subterrâneo que superava os limites da engenharia conhecida, formando túneis profundos que, somados, alcançavam centenas de quilômetros. Ali embaixo, entre os restos mortais dos mártires e sob a salvaguarda dos tabus pagãos, os vivos celebravam cultos, realizavam sepulturas e transmitiam sua fé, a poucos metros abaixo dos senadores que desejavam sua aniquilação. As paredes eram adornadas com imagens de esperança, como a âncora e o bom pastor. Tratava-se de uma cidade invisível. Contudo, nem a pedra, nem as leis humanas eram capazes de conter inimigos microscópicos. Quando uma ameaça biológica atingiu a superfície, a estratégia do ocultamento entrou em colapso. Foi necessário abandonar o subsolo e fazer uma escolha que parecia suicida, mas que acabaria redefinindo a história da saúde pública. O ano era 250. O Império enfrentava um adversário contra o qual espadas e legiões eram inúteis, uma epidemia devastadora, descrita pelos cronistas como a praga de Cipriano. Milhares morriam diariamente em Roma, transformando a capital em um imenso necrótero a céu aberto. O pânico levou famílias a abandonarem parentes doentes ainda vivos nas ruas, numa tentativa desesperada de escapar do contágio. Enquanto a sociedade se desintegrava e a cidade era esvaziada, os cristãos faziam um movimento oposto. Avançavam para as zonas infectadas, impulsionados pelo amor ao próximo e pela convicção na vida eterna. Eles permaneceram. Recolhiam os rejeitados, limpavam feridas, ofereciam água e alimento àqueles fracos demais para se manterem de pé. O resultado biológico dessa atitude foi inesperado. A ciência moderna reconhece que, em muitas epidemias antigas, a morte decorria menos do agente patológico e mais da desidratação e do abandono. Ao oferecer cuidados básicos, os cristãos reduziram drasticamente a mortalidade nos locais onde atuaram. Pagãos que sobreviveram graças a essa assistência despertavam em débito com aqueles mesmos ateus que o Estado condenava à morte. A compaixão venceu a biologia. O odor da morte dominava a cidade. Diante de sintomas aterrorizantes, o instinto humano mais básico ordenava a fuga, exatamente o que fizeram a elite romana e seus sacerdotes. Mas houve quem corresse em direção ao perigo, e essa decisão alterou o curso da história europeia. Ainda assim, a caridade por si só não derruba impérios. Era preciso organização para acolher os milhões de novos convertidos. Enquanto famílias nobres descartavam bebês indesejados, os cristãos os acolhiam e criavam. O argumento moral tornava-se impossível de ignorar. Quem, afinal, defendia o valor da vida? A elite intelectual foi obrigada a admitir que aqueles antigos rebeldes não eram insanos.
A imagem da igreja, antes manchada por acusações de canibalismo e incesto, foi reabilitada. O número de fiéis cresceu de forma explosiva, trazendo consigo multidões de pobres e desamparados. A igreja corria o risco de colapsar financeiramente. Em resposta, criou um sistema econômico voluntário e altamente eficiente, distinto da lógica dos impostos compulsórios. Cada membro contribuía conforme suas possibilidades para um fundo coletivo, administrado com rigor. Justino Mártir relata que essas ofertas eram livres e realizadas durante as reuniões. O impacto foi além da assistência social. Surgiu um verdadeiro Estado dentro do Estado. Um cristão sabia que, se perdesse seu sustento por causa da fé, sua família não seria abandonada. Essa segurança produziu um nível de lealdade que Roma jamais conseguiu comprar. Para o cidadão comum, a igreja... A repressão física não conseguia quebrar o espírito deles. Pelo contrário, despertava empatia. Frustrada, a elite romana decidiu mudar de estratégia e passou a atacar a essência moral do movimento. Surgiu assim a primeira grande campanha de desinformação sistemática da história, criada para tornar o cristianismo algo repulsivo aos olhos públicos. Se alguém perguntasse a um cidadão romano do século I quem eram os cristãos, ouviria com desprezo que se tratava de criaturas degeneradas, incestuosas, canibais e, ironicamente, ateias. Essas acusações eram distorções intencionais de rituais cristãos realizados em privado. Quando se falava em comer o corpo e beber o sangue, a mente romana traduzia isso como antropofagia. Ao se chamarem de irmãos e trocarem o beijo da paz, imaginavam práticas sexuais ilícitas. E por rejeitarem imagens e ídolos visíveis, eram classificados como descrentes. O silêncio deixou de ser uma opção. A liderança cristã compreendeu que tolerar essas mentiras apenas legitimava a violência estatal. Foi então que surgiu a nona estratégia, o contra-ataque intelectual. Eles abandonaram a clandestinidade e avançaram para o campo das ideias. Homens instruídos, antigos filósofos pagãos convertidos, passaram a redigir tratados e cartas abertas endereçadas diretamente ao imperador. Utilizaram a própria lógica romana para demonstrar que os cristãos eram, na prática, os cidadãos mais exemplares do império. Cumpriam as leis, pagavam impostos, não promoviam rebeliões e levavam uma vida moral que expunha os deuses do Olimpo como figuras moralmente falhas. A acusação foi invertida. A mitologia romana passou a ser apresentada como a verdadeira fonte de corrupção. A fé deixou de ser vista como superstição de escravos e passou a ser considerada uma filosofia superior. Mas a jogada decisiva, a 10ª estratégia, foi a mais ousada de todas: a ocupação silenciosa do poder. Enquanto Diocleciano tentava apagar o cristianismo queimando livros, a fé já havia escalado as fileiras do exército e penetrado os corredores do palácio. Esposas de senadores, oficiais de alta patente e servidores de confiança do imperador já haviam se rendido ao carpinteiro da Galileia. Quando Constantino, em disputa pelo trono, percebeu que o deus cristão possuía mais soldados leais do que Júpiter, fez a aposta pragmática que redefiniu o mundo. Em 312 d.C., na Batalha da Ponte Milvia, o símbolo da cruz foi pintado nos escudos das legiões romanas. A religião dos perseguidos tornou-se a religião do poder. Em menos de 3 séculos, sem disparar uma única flecha, sem levantar um exército rebelde e começando com um líder executado como criminoso numa cruz, eles conquistaram a maior superpotência da história. Roma não foi destruída por invasores externos, foi transformada por dentro. Os leões do Coliseu morreram, os imperadores viraram pó, o Império Romano desapareceu. Mas a pequena seita judaica, que se reunia em túmulos, à luz de tochas, continua ali, governando a partir da mesma cidade que jurou exterminá-la. Eles venceram.